Uma ótima noite a todos presentes nessa reunião, a todos aqueles também que nos acompanharão através das redes sociais e também nos acompanharão pelo YouTube, pelo canal do Piauí no YouTube. Hoje, no dia 28 de maio de 2021, a gente se reúne nesse ambiente virtual para realizar uma conversa e nela homenagear uma das grandes mentes que Parnaíba e o Piauí já tiveram. Falaremos hoje do poeta Jorge Carvalho. Temos como convidados para esta reunião 3 grandes personalidades da literatura piauiense, pessoas que tinham proximidade com Jorge Carvalho e que conheciam não somente o literato ou o auditor fiscal do trabalho, mas também o ser humano que era Jorge Carvalho. Pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, tiveram a oportunidade de conviver com ele e que, com certeza, terão ótimas memórias para nos revelar. Temos hoje como convidados o professor e escritor Danilo de Melo Souza, Danilo que é pedagogo, mestre em educação pela Universidade de Brasília, docente do quadro efetivo da Fundação Universidade Federal do Tocantins, educação, ênfase em educação pública, atuando principalmente nos temas de educação básica, políticas públicas governamentais, formação de professores, gestão escolar e cultura. Foi secretário de Cultura de Parnaíba entre os anos de 1993 a 1996 e também foi secretário municipal de Educação de Palmas, capital do Tocantins, entre os anos de 2005 até o ano de 2010. É membro da Academia Parnaibana de Letras, ocupando a cadeira número 22. Temos como segundo convidado o escritor e magistrado aposentado Elmar Carvalho. Elmar Carvalho, que é nascido na cidade de Campo Maior, é poeta, cronista, contista e crítico literário, juiz de direito aposentado, bacharel em Direito e em Administração de Empresas, presidiu o Diretório Acadêmico 3 de Março, a União Brasileira de Escritores Seccional Piauí e o Conselho Editorial da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Foi membro do Conselho Editorial da Universidade Federal do Piauí, publicou os livros Rosa dos Ventos Gerais, Cromos de Campo Maior, Noturno de Oeiras, 7 Cidades, Roteiro de um Passeio Poético e Sentimental e Lira dos 50 Anos. Participou de várias coletâneas e antologias, citado em diversos livros e dicionários, detentor de várias honrarias e distinções culturais. Seu livro A Rosa dos Ventos Gerais recebeu o Prêmio Ribeiro Couto da União Brasileira de Escritores Seccional Rio de Janeiro. É membro da Academia Piauiense de Letras, ocupando a cadeira número 10, e também é membro da Academia Parnaibana de Letras, ocupando a cadeira número 7. E também temos como mais um convidado para a nossa reunião de hoje, o médico, professor e escritor Luiz Ayrton Santos Júnior. Ele que é médico mastologista pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é mestre em medicina pela Universidade de São Paulo, doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, bioeticista, professor de bioética da Universidade Federal do Piauí, do Departamento de Medicina Especializada, professor da Universidade Estadual do Piauí, vice-presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, vice-presidente da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições pela Saúde da Mama, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, presidente da Sociedade Piauiense de História da Medicina, vice-presidente da Sociedade Piauiense de Médicos Escritores, presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Cirurgia e também é membro da Academia Piauiense de Letras, ocupando a cadeira número 16. Lembro a todos que essa live é uma parceria entre o Jornal Cultural Piauí, a Academia Parnaibana de Letras e a Academia Piauiense de Letras. Cumprimento as instituições citadas nas pessoas de seus acadêmicos aqui presentes e o Jornal Piauí, na pessoa do professor e acadêmico da Academia Parnaibana de Letras, Cláudio Ciarlino. Cumprimento também a Academia Parnaibana de Letras, na pessoa do seu presidente, o professor o professor e escritor José Luiz de Carvalho, e a Academia Piauiense de Letras, na pessoa de seus acadêmicos representados aqui hoje nessa reunião.
Cada um dos convidados terá o tempo de 20 minutos a 25 minutos para falarem, podendo usar esse tempo da melhor forma possível, como desejarem, trazendo memórias, relatos, declamação de poemas, fica livre a cada um dos convidados. O nosso homenageado de hoje é o poeta Jorge Carvalho, batizado como Jorge Antônio Costa Carvalho. Nascido em Parnaíba, no Piauí, no dia 26 de abril de 1951, era formado pela Faculdade de Direito do Recife, colando grau no ano de 1974. Foi diretor cultural do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Colaborou em vários jornais acadêmicos, entre eles a revista Cirandinha e o jornal Inovação, sendo um dos principais nomes da geração 70. Era pós-graduado e mestre na área do direito, sendo também auditor fiscal do trabalho. Participou das célebres obras Poemágico e Poemarítimos, obras consagradas de sua geração. Jorge Carvalho nos deixou em 17 de março de 2021. Abro agora o espaço, esse segundo momento, para as falas dos nossos convidados, já devidamente apresentados a todos os convidados. Agradeço a presença de todos vocês aqui, juntamente conosco, e convido para iniciar o momento de fala o escritor Elmar Carvalho. Fique à vontade, doutor Elmar, para iniciar o momento de fala. Boa noite, meus amigos. Meus amigos, no dia 17 de março passado, cedo da manhã, eu recebi um WhatsApp do doutor Luiz Ayrton, aqui presente, um velho conhecido meu desde os anos 80, e fui impactado ao saber da notícia da morte deste velho amigo meu, cuja amizade remonta aos anos 70. Logo depois, recebi outras informações através do amigo Galas, também aqui presente. E mais tarde, recebi um telefonema do Alcenor Candeira Filho. Fiquei consternado. Era uma amizade antiga, era um poeta que eu admirava. Mais ou menos em 77, com certeza 77, 78, eu às vezes recebia nos Correios, em Parnaíba, onde eu trabalhava, a visita do Jorge. E ele parece que ainda estava muito ligado ao Recife, tinha terminado o curso, mas talvez ainda tivesse alguma pendência. O certo é que ele ainda era muito ligado ao Recife, acho que estava concluindo alguma coisa lá. E ele sempre me presenteava com revistas e jornais de literatura. Me lembro bem que entre essas revistas havia a Gandaia. E a gente conversava muito sobre literatura. Nas vezes que a gente se encontrava em Parnaíba, em algum local, certamente tínhamos aquelas conversas sobre literatura e outros assuntos, e eu tive essa satisfação de me atualizar com esses jornais e revistas que ele me trazia. E então a gente conversava sobre essas vanguardas literárias, sobre outros assuntos de literatura. O fato é que eu fui conhecer a casa dos pais dele, fui com ele, né? Conheci a biblioteca dele, uma casa bonita, antiga, na Avenida Presidente Vargas. E foi onde ele faleceu. E conheci a sua biblioteca, e por sinal que ele, numa dessas ocasiões, ele me emprestou alguns livros. Me recordo bem que um deles foi de Cassiano Ricardo. Ele gostava muito desses poetas experimentalistas, desses poetas de vanguarda. E eu também era um admirador do Cassiano Ricardo e conhecia esparsamente poemas de Cassiano Ricardo, e aí pedi essa antologia do poeta. Depois, mais tarde, eu passei num concurso para fiscal da SUNAP. Hoje eu seria auditor fiscal da Receita Federal. E então ele já estava em Teresina, e lá nós nos encontrávamos
aqui e acolá. Às vezes ele aparecia na República onde eu morava. E aí a gente continuava essas conversas parnaibanas e tal, e muitas vezes a gente viajava para Parnaíba no mesmo ônibus, coincidia isso. E por essa época, a gente deu início a publicar o livro Poemágico, que foi aprovado pelo Conselho Editorial da Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. E a gente, lutando para apressar a publicação do livro, a gente se encontrava também, inclusive na Comep, que na época era o Francisco Borges, que era o presidente, e de modo que eu e ele encetamos a luta para que o livro fosse publicado com a possível brevidade. E a gente viajava na velha empresa Marimbá, azul, ela própria já me lembrava o mar de Parnaíba. Os ônibus eram azul, o ônibus era azul. O nome Marimbá já me lembrava o próprio mar, me lembrava bar, me lembrava marimba, a musicalidade de marimbas, me lembrava Maringá, daquela música, Maringá, Maringá e tal, e de modo que, uma vez dentro dessa empresa, quando eu vinha com ele lá, até sucedeu um fato anedótico, um amigo dele caiu num sono profundo, parecia que havia anestesiado. A gente tentou de todas as maneiras acordar esse rapaz, mas não conseguimos. Eu acho que dava até para fazer uma cirurgia nele. Não sei como ele foi acordado posteriormente à nossa descida do ônibus, porque ele seguiu no rumo do terminal rodoviário. Mas o nosso Jorge era uma pessoa muito argumentativa, uma capacidade de argumentação, de fundamentar as suas teses, as suas hipóteses. Ele é muito argumentativo, de uma inteligência muito aguçada e fortalecida pela sua memória extraordinária. Tanto que ele se lembrava de muitos fatos da história recente de Parnaíba, muitos episódios, de histórias. Ele praticamente sabia a genealogia da família toda. A genealogia é uma coisa intrincada, porque cada um de nós tem 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, e assim por diante. Jorge sabia do nome, explicava por onde é que vinha o parentesco, etc. E quando eu estava concluindo o meu livro, O Pé e a Bola, na parte relativa a Parnaíba, eu conversei com ele, e aí ele sabia de detalhes do jogador César Rebelo, detalhes, épocas de campeonato. O Rebelo era um jogador polivalente e ganhou muitos títulos. O nosso Jorge era um flamenguista muito acirrado, fanático e tudo. Eu também sou um flamenguista, mas sou um flamenguista fraco. Mas, enfim. E o fato é que muitas vezes eu ouvi ele contar episódios engraçados, ou pitorescos, ou interessantes, relativo a Parnaíba, né? E eu tinha a certeza que ele daria um excelente cronista, poderia ter escrito excelentes crônicas de caráter memorialístico, e eu até o instiguei a isso, mas ele realmente nunca converteu essas suas histórias, essas suas conversas em textos escritos. De modo que parte da memória parnaibana recente, do extrativismo, etc., da crônica social, digamos assim, de episódios interessantes das figuras ilustres de Parnaíba, se perdeu com o seu falecimento. O fato é que o nosso Jorge era experimentalista, era inquieto, buscava realmente a vanguarda, lia os poetas de vanguarda e tudo, era atualizado. Tanto que dele eu pude afirmar
Sempre lhe admirei a inventividade. Era um mestre do malabarismo com as palavras, dos jogos florais rítmicos e das sonoridades, com as rimas, as aliterações e as coliterações. Mestre era também dos arcabouços formais, pois sabia extrair as lições do átomo. Conhecia e bem os recursos do verbo voco visual do concretismo, de modo que seus poemas eram também visuais, de admiráveis plasticidades. Contudo, não era um simples a praticar meros jogos de rimas e trocadilhos. Os poemas primavam pela forma e pelo conteúdo. Aliás, poderia dizer que ele ajustava com perfeição suas criativas formas ao fundo, ao conteúdo de seus poemas. Era muito criativo, Jorge. Ele jogava muito bem com as palavras. Era um verdadeiro malabarista. Mas, contudo, o Jorge era parcimonioso na sua escritura, na sua produção de poemas. Produziu pouco. Eu insisti com ele, o Alcenor Candeira Filho também. Nós insistíamos para que ele publicasse um livro seu, um livro individual. Mas ele, por modéstia ou por não ligar para essas coisas, talvez infenso à vaidade, nunca publicou. E por essa época aí que eu estou falando, dos anos 80, tinha um jovem poeta, alguns anos mais jovem do que eu, nessa época aí dos anos 80, e esse rapaz, todo ano, sistematicamente, ele lançava um tijolo desse tamanho aqui, não sei quantas páginas de poemas. E um dia, esse poeta me pediu que fizesse alguma crítica aos seus poemas. Aí eu abri o livro lá ao acaso dele, em que ele trocava o continente pelo conteúdo. E eu disse ao jovem poeta, disse, não, rapaz, você não é o parágrafo que contém o artigo. O artigo é o continente. Quem é contido pelo artigo é o parágrafo, e não o contrário. O parágrafo está contido no artigo, mas, na mesma hora, o poeta se chateou e disse, não, eu cometi o erro de propósito. Aí eu vi que era fora de propósito, eu continuar, devolvi o livro dele. Mas o nosso Jorge, ao contrário de certos jovens aí, que produzem demais, ele produzia, como eu disse, com parcimônia. Parece que ele primava mesmo por procurar fazer do bom e do melhor, e não produziu nenhum livro individual. Parece-me que o nosso poeta Galas, presente aqui na reunião, e juntamente com a ajuda lá do Chiquinho e tal, já fez contato, parece que a família se dispõe a editar um livro póstumo contendo todos os poemas do nosso Jorge Carvalho. Bom, o Jorge, como todos sabemos, era espírita. Talvez por isso fosse vegetariano. Ele não comia carne vermelha. E também não tomava álcool, não bebia, porque ele achava que o álcool podia enfraquecer a espiritualidade, poderia até abrir a guarda da pessoa para certos espíritos brincalhões ou mesmo maléficos, né? Dado que ele era um espírita mesmo praticante, frequentava o centro espírita. Mas muitas vezes eu me encontrei com o Jorge, eu tomando uma cerveja lá com o Canidé, ou com o Alcenor, ou mesmo sozinho, e ele, embora sem beber, mas ficava comigo 1, 2, às vezes 3 horas ali,
suportando lá o nosso papo, e a gente, então, conversava sobre poetas e poesias, e eu, então, ficava muito satisfeito com a presença dele. Às vezes eu estava já encerrando, já ia para casa, aí tomava ali mais uma cerveja, conversando ali com ele nas proximidades da Praça da Graça, ou da praça ali da Santa Casa de Misericórdia, e sempre era um papo muito agradável, uma conversa agradável, mesmo porque eu gostava dele, era um amigo meu, como eu disse, desde 1977. O Jorge participou, juntamente comigo, com Alcenor e outros poetas de Parnaíba, de 4 importantes livros, cujo nome eu vou citar. Participou do Poemágico, e, como eu expliquei, ele me ajudou lá por ocasião da publicação do livro. O livro Poemágico trazia um importante prefácio do Assis Brasil. Foi o primeiro grande contato do Assis Brasil com o Piauí. Depois que ele foi embora, foi através desse livro. E o Assis Brasil disse isto aqui, que eu vou ler agora, sobre o nosso poeta Jorge. Jorge Carvalho acompanha seus companheiros de geração nesse périplo literário, entre o tempo nostálgico do passado e o tempo presente da atuação engajada. Seus poemas são construídos inventivamente a partir de montagens sintáticas, de forte sentido visual, embora seja um poeta que procura por novas formas de dizer a poesia. Não se revela artificial ou cerebral. É o poeta desta antologia de tantas qualidades que mais experimenta a forma e a linguagem, que mais foge da norma comum do código linguístico. E também um poeta que não traiu o seu tempo e o compromisso social com a sua geração. Mas o Jorge participou também de Poemarítimo, a poesia parnaibana, que ele teve muito gosto com essa antologia, inclusive distribuiu, ele ia pessoalmente levar para essa antologia, a poesia parnaibana, a várias pessoas da amizade dele, ou que gostavam de ler. E mais adiante, quando eu era presidente do Conselho Editorial da Fundação Monsenhor Chaves, que pude contribuir para a publicação de A Poesia Piauiense no século XX, tanto eu como ele, o Alcenor, o Danilo, participamos desta importantíssima antologia piauiense, que também o Assis Brasil se pronunciou sobre o Jorge de forma muito elogiosa. Pois muito bem, meus amigos. E, por último, tanto ele como eu e outras pessoas, vários aqui presentes, participamos de Parnárias, poemas sobre Parnaíba. Um livro muito bonito, com fotografias e poemas que falam em nossa querida Parnaíba. A última vez que eu vi, pessoalmente, que eu vi o Jorge, foi numa solenidade literária. E, para minha satisfação, o Jorge me presenteou com um livro sobre Oswaldo de Andrade e um sobre Sousândrade. E eu pude constatar aí que o Jorge continuava um admirador da vanguarda, embora da velha vanguarda. Mas ele era atualizado, ele sempre procurava se manter atualizado. O livro do Sousândrade, que foi um poeta incompreendido no seu tempo, era 30 anos com Sousândrade, do Carlos Torre Marchal. Então, eu tenho o prazer de ter esses 2 livros que me foram entregues pelo Jorge Carvalho. E eu tive a certeza que ele continuava fiel à sua poesia inventiva, criativa. Eu queria só dizer que tenho certeza que o nosso Jorge se encontra em um bom lugar, porque tinha um coração bom, porque era um homem bom, porque fazia caridade,
porque foi correto com as pessoas, com os seus amigos, com os seus conhecidos. Foi um homem de bem. Eu diria, como disse o poeta, na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. O coração de Jorge está na mão direita de Deus e está certamente numa das gloriosas moradas do Pai de que nos falou Jesus Cristo, porque amou o bem, o bom e o belo, e procurou ser bem, praticar o bem e a caridade. Então, o nosso Jorge se encontra numa das mansões celestiais. Era isso que eu tinha a dizer sobre ele. Bem, eu queria, Jailson, agradecer a você, agradecer ao Cláudio, a todos que estão organizando essa live. É um momento muito importante de homenagem, de reconhecimento em relação a um grande escritor que todos nós aqui temos com muita no nosso coração, né? Um escritor importante. Estamos aqui para discutir sobre a obra de Jorge Carvalho com o Dr. Luiz Ayrton, que é uma grande expressão da medicina, uma pessoa de conduto médico humanitário, que tem visão do povo, que empresta seu talento e sua inteligência para servir as pessoas mais simples. É uma figura extraordinária e um grande escritor também. E o querido poeta Elmar Carvalho. Elmar, um companheiro, um amigo de muitas jornadas literárias, sociais, políticas, enfim, juiz de direito, uma figura extraordinária, e abriu aqui a nossa live. Mas nós estamos aqui para conversar sobre Jorge Carvalho. Eu recebi a notícia com muita tristeza pela manhã, através do professor Flamarion Mesquita. Flamarion é um desses colegas desse grupo de pessoas, de intelectuais, de pessoas que se reuniu em Parnaíba para discutir literatura, discutir as questões sociais, políticas e econômicas, e um talentoso ilustrador, desenhista, uma figura extraordinária. Flamarion me trouxe a notícia e eu realmente, como todos, ficamos muito tristes porque, ao perder o Jorge, nós perdemos uma pessoa querida, uma pessoa da convivência de muitas pessoas, com todas as qualidades que o poeta Elmar já enumerou aqui, não quero ser redundante, mas nós perdemos uma biblioteca inteira, e uma biblioteca volumosa. Nós perdemos um intelectual com muita informação, com muito conteúdo, sobre a realidade, sobre a vida social, política e econômica da cidade de Parnaíba, mas um sujeito também que tinha uma visão cosmopolita. Acho que o Jorge, dentre inúmeros colegas e poetas, escritores do Piauí, de Parnaíba, teve a oportunidade e tinha a visão de estar sempre presente em diversos acontecimentos, em diversos ambientes fora da nossa terra, né? Viajava para o Brasil inteiro, para o exterior, sempre em busca de informação, de discutir, de conhecer literatura. Isso faz do Jorge uma pessoa, uma biblioteca muito importante, que nós realmente perdemos. Mas eu queria, inclusive, o poeta Elmar coloca essa questão da quantidade e da qualidade. É importante que nós façamos o registro de que Jorge, na minha avaliação, ele é um clássico, é um poeta clássico. Ele produziu o suficiente e produziu com qualidade. Então, na minha avaliação, isso é suficiente. Claro que todos nós gostaríamos de ver Jorge produzindo até aos 90, 100 anos de idade, e tinha e tem competência, qualidade estética, visão de mundo, capacidade de organizar as palavras e produzir textos com grande qualidade. Por isso, Jorge ele é um imortal, mesmo não sendo da Academia de Letras, mas é um poeta imortal. Como foi levantado aqui pelo querido Elmar, a família, é importante que se pense a edição de uma obra póstuma,
Hoje nós temos diversos recursos, o e-book é um recurso bastante econômico e, inclusive, potencialmente mais popular, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer uma tiragem pequena de livros e aqueles livros eles se colocam à disposição de poucas pessoas e nem todos podem adquirir livros num país como o nosso, nas dificuldades que todos vivenciamos, mas um e-book também é uma boa alternativa, né? Colocando isso como de acesso livre, até porque a maior parte da obra do poeta já se encontra publicizada, mas é importante, e aqui nós temos duas instituições fundamentais, a Academia Parnaibana de Letras e a Academia Piauiense de Letras, que se pense uma curadoria dessa obra, com o devido zelo, cuidado que o poeta merece, por conta da sua obra, que é uma obra, quando eu falo numa obra clássica, eu falo numa obra que é atemporal, é uma obra que permanece atual, é uma obra que dialoga com vários momentos da história da humanidade, e todos nós, aqueles que não só valorizam a forma, a estrutura do verso, a organização do texto, né, enquanto tessitura, mas que também compreende a importância do conteúdo, compreende a importância também da mensagem que a boa literatura traz, porque a boa literatura ela trata das questões humanas, ela trata dos problemas do indivíduo, da subjetividade, das nossas angústias, das nossas misérias. A literatura trata uma forma que a humanidade utiliza para pensar, significar, simbolizar e ressignificar a sua existência. Então, os temas importantes e mais contemporâneos eles são bem trabalhados na obra do Jorge Carvalho. Eu peguei aqui alguns recortes do jornal Inovação, da década de 80, por exemplo, o poema Apocalipsicose. É um poema extremamente atual, que fala justamente da privação que os brasileiros passam nesse momento com o que é elementar, né? Que é o alimento elementar. É um poema extraordinário, de ritmo, de sonoridade e de grande humanidade. Acho que o Jorge se qualifica por ser um escritor que dialoga com a humanidade. Não é um parnasiano estricto sensu, é um escritor moderno, mas que tem muita habilidade em organizar a sua produção. Eu acho que talvez nós cobrássemos exageradamente que ele produzisse, talvez, na quantidade que nós considerássemos adequada, mas eu vejo que o Jorge sempre primou pela qualidade do texto. E isso está muito relacionado à sua personalidade. Jorge era um colecionador, todos sabem que ele era um sujeito que buscou adquirir, incentivar diversos artistas plásticos, artesãos, escultores em Parnaíba e adjacências, para valorizar isso, para dar o devido apreço a essas obras. Então, eu considero que o Jorge, como escritor, ele é mais um escultor, é um sujeito muito cuidadoso com a forma, mas com a mensagem também. Então, ele consegue ter essa dimensão que os gregos definem na boa literatura, né? Consegue traduzir as duas dimensões, ética e estética, que se juntam e se fundem naquilo que os aedos, naquilo que os poetas, os cantadores, os trovadores colocavam como elemento importante para legar às gerações seguintes. Acho que o poeta Elmar está muito certo quando fala porque Assis Brasil, quando participa e ajuda a organizar essas duas coletâneas que foram citadas anteriormente, ele vai tentar conhecer a personalidade e a produção desses poetas. E sobre o Jorge Carvalho, ele diz 3, 4 coisas que eu considero que sintetizam a obra do Jorge.
a ideia de versatilidade, um poeta extremamente versátil, capaz de ir do clássico até as vanguardas mais avançadas. Ele tem um extraordinário engajamento com os temas, com aquilo que ele acredita enquanto produção do conhecimento, enquanto reflexão sobre a condição das pessoas. É um poeta brincalhão, eu disse isso, experimentalista. Os poemas em que ele trata sobre Brigitte Bardot, a Praça de Santo Antônio, que é um cartão postal da mais alta qualidade, feitos sobre essa praça na cidade de Parnaíba, que é uma praça que concentra a grande parte da sua elite social, sua elite econômica e cultural, que sintetiza também a juventude da sua época. É a praça que tem os sabores e o cheiro, né? Digamos assim, que identifica o parnaibano que conhece as suas tradições. Poemas extremamente engajados, como o poema A Prostituta, o Éden. Então, quem conheceu e pôde compreender a importância do cinema para uma cidade, para uma província como Parnaíba, o retrato que ele faz do Éden também muito gostoso de ler, de falar. Ele é um poeta que, quando a nossa geração discutia a popularização da poesia, no final da década de 80, em Parnaíba, dialogava com um elemento muito importante, que é a poesia produzida para ser lida, para ser apreciada enquanto objeto de reflexão, mas a poesia enquanto também sonoridade, enquanto canto. Por isso ele é um verdadeiro aedo, um verdadeiro compositor. Ele conseguia trabalhar a sua lira, e o seu verso muito ritmado. Se não fosse poeta, seria um bom músico, um excelente músico. E o outro item que o Assis Brasil coloca, que eu considero importante, é a nostalgia. A nostalgia de alguém que saiu da sua província para buscar, digamos assim, uma ilustração, buscar fazer o curso de Direito na cidade de Recife, que é um dos grandes centros culturais da América Latina, depois Rio de Janeiro, enfim, e ele vai distante da terra, convivendo com a efervescência cultural, social e política daquele momento, não deixa de ter o sentimento de uma criança, de um menino, de um jovem, de um adolescente que gosta da sua terra, que gosta da sua praia, que gosta da sua rua, que mora na Rua Grande, que é a Avenida Presidente Vargas, mas antes era a Rua Grande. Então, quando eu lembro de Jorge Carvalho, eu lembro de conversarmos na frente da sua casa, na Rua Grande, ali no casarão da família, e ele discutindo questões, por exemplo, sobre o jornal Inovação. Então, assim, como é que esse poeta é gerado? Como é que ele se constitui enquanto sujeito que comunica a sua subjetividade em verso, com a qualidade que ele fez? Ele faz parte de uma geração ligada ao movimento estudantil, no momento em que o Brasil vai construir um processo de resistência e de superação de um momento de grande, extrema violência simbólica e política. Nós estamos falando aí na luta pela redemocratização e para enterrar o regime autoritário de 64, um regime que até hoje deixa sequelas terríveis para o povo brasileiro. Então, Jorge se engaja nisso, se engaja na discussão sobre as ideias da construção de um país. O poema sobre o monopólio e a discussão sobre a Petrobras está tão presente, e Jorge Carvalho puramente, e ele se envolve com a chamada geração do mimeógrafo, da geração da poesia marginal, dos jornais alternativos, Linguinha, Tetel, Pasquim, O Sol, e em Parnaíba um jornal importante, que é construído no final da década de 70, nesse movimento de redemocratização, e que reúne intelectuais, as pessoas intelectuais, operários,
toda a sorte de pessoas que entendem a necessidade de transformar o país e transformar a cidade, né? Muito conservadora, que ainda tem muito esse perfil, uma cidade muito envolvida com a sua tradição, mas uma tradição que é excludente. E aí me parece que o diálogo que o Jorge faz é esse diálogo para dizer o seguinte: é preciso romper com essa tradição que é excludente e respeitar a tradição que constrói o projeto de civilização, mas tornando isso mais includente. É por isso que o Jorge vai escrever no jornal Inovação, o jornal que, em um determinado momento na história da cidade, era considerado uma peça proibida, um espaço difícil de conviver, associado, digamos assim, a um extremismo que, na verdade, era uma manifestação dessa necessidade de mudança. O jornal Inovação ele capitaliza, ele trouxe para o seu entorno pessoas extraordinárias. O poeta Elmar Carvalho, Cândido Corrêa, Sólima Genuína, o poeta Wilton Porto, Alcendor Candeira, Jonas Fontinelli, Ednólia Fontinelli, Vicente de Paula, e diversos, inúmeros poetas novos, o Carlos Marinho, diversos outros jovens e pessoas maduras que buscavam discutir a necessidade de reconstruir o seu mundo, o seu espaço. E, por fim, eu queria dizer que o Jorge faz parte desse movimento de novos poetas, que está sistematizado no Poemágico e no Poemarítimo, em Poemarítimos, que são duas coletâneas muito boas. Eu participei da última, do Poemarítimos, Poemágico não. O Jorge sempre me pareceu um cosmopolita exilado na província. E, para ele não resistir a essa, digamos assim, essa força que, às vezes, é sufocante da província. Eu falo província com muito respeito e muito orgulho, porque eu sou um provinciano também, sou um parnaibano e provinciano, mas é preciso que a gente possa andar para além do Tejo, tem que singrar outros mares, né? Conviver com outras pessoas, conhecer outros povos, outras maneiras. E o Jorge fazia isso. E toda vez que ele faz, ele vem renovado. E aí, lógico, é uma pessoa diferenciada no seu meio social, porque ele está sempre, como eu disse, cultivando a tradição. Ele tem a memória das famílias, das pessoas, ele conhece todas as pessoas e a história das famílias, de como a cidade se organizou no século XX, respeita isso, porque a construção histórica dessas pessoas não era uma pessoa do movimento social popular, não era do sindicato, mas ele mantinha esse vínculo com essa tradição, mas queria um pouco mais do que isso. Então, ele é um sujeito que vai rompendo com a tradição meramente figurativa e vai ter uma postura que a gente pode considerar que é uma postura de vanguarda. Por isso, a sua obra é uma obra rica e atemporal. Por isso, a obra do Jorge é uma obra que vai adiante do seu tempo. Por isso que eu estou dizendo aqui, e afirmo com muita tranquilidade, que ele é um dos melhores poetas brasileiros das últimas décadas, que escreveu o suficiente, que tinha esse cuidado todo, esse zelo. Por fim, eu estou aqui com 17 minutos de fala, estou aqui cronometrando, eu tentei, realmente muito triste, porque a gente sabe o valor que as pessoas têm, valor interior, a importância que as pessoas têm para a sua comunidade, e ele foi uma grande biblioteca que nós perdemos, e isso nós temos que lamentar. E eu tentei fazer um poema no meu limite, né, na minha capacidade muito limitada de
tentando revisitar a obra do poeta. Eu vou rapidamente declamar, porque aí eu encerro a minha fala. E passei para o poeta Elmar. Poeta, esse poema aí eu fiz, eu não gostaria de ser mal interpretado, e não sei se ele tem os elementos importantes para conceituar essa figura que eu gosto, que eu prezo, e que eu tenho um absoluto respeito pelo que ele representa para a literatura da minha cidade, para a literatura da minha província, porque ele conseguiu, dentro da província, estar além da província. Então, por isso ele é um clássico. O poema diz assim: o poeta no mundo é um mundo de poesia interior sem fronteiras, sem os marcos geodésicos, no fino equilíbrio, na ponta da sapatilha, do balé, de Mayakovsky, Malinovsky e Bukowski, escrevinhando à torto e à direito em Recife ou Igaraçu. O poeta trata de revolução, de vanguarda e beleza. Na frágil escultura de Brigitte Bardot, o poeta cospe fogo, um dragão e um Jorge, na mesma dimensão. Diapasão, dia, paz e imensidão, de sol, de solário e solidão. Na viagem louca de Torquato, na sua última turnê nordestina, deixando saudade, deixando poema, deixando eternidade, ricas alegorias e estripulias, desenho e design, protesto e reverência, na invicta Praça de Santo Antônio, saindo da vida para entrar na história, na prosa getuliana, na luta pelo petróleo, o nosso petróleo, em prece libertária e nacionalista. Deus te ouvirá pelos versos que pudeste derramar, pela métrica metódica de calcular, pela prosa que haverá de estrear no plano de além do mar e do céu misterioso. Para onde foi o poeta? Para um tal lugar que não se sabe. Imagina-se. Onde estava o poeta? Em um lugar, em Xangri-Lá, em Pindorama, em Parná. Jorge, poemágico, mudou. Jorge, poemarítimo, se encantou. Jorge protestou. Seu último grito na Rua Grande da Vida. Salve, Jorge. Obrigado. Agradecemos a fala do professor Danilo de Melo Souza, e também pelo belo poema declamado. Bom, dando continuidade à nossa live tributo ao poeta Jorge Carvalho, nesse momento passamos a palavra para o médico, professor e escritor Luiz Ayrton Santos Júnior. Fique à vontade para fazer uso da palavra, professor Luiz. Olá, muito boa noite. Queria dizer da enorme satisfação de estar aqui com vocês, num momento não só que faz nos lembrar o grande poeta que foi Jorge Carvalho, mas essa integração Parnaíba e Teresina, que é realmente extremamente salutar. Queria agradecer aqui o convite, parabenizar pela organização, Jailson Júnior, Cláudia Ciarline, e dizer a vocês dessa alegria de estar numa noite ao lado de Elmar Carvalho e Danilo de Melo Souza. É extremamente prazeroso e, ao mesmo tempo, também difícil. Estamos vivendo, na verdade, um tempo extraordinário pelo aprendizado, por uma série de coisas, e pela guinada de um novo tempo em que vamos vivenciar cada vez mais e cada vez mais próximo essa tecnologia que estamos aqui meio que atrapalhados, né? O fato de ter caído dificulta um pouco a abordagem que nós pretendemos dentro de uma live como essa, mas estamos realmente no tiro, né, digamos assim, dado por essa época de pandemia, que nos coloca numa situação nova e que tem muitas vantagens, mas que precisamos ainda dominar essa tecnologia. Independe de tudo isso, eu queria dizer que a gente tem que se esforçar.
e tentar transmitir. Eu estava aqui mesmo numa luta entre o iPhone e o computador, porque o iPhone dificulta muito a gente estar junto num momento como esse. Jorge tem vários conceitos, para mim, especial. O conheci desde jovem, era meu primo, e um primo muito querido, muito próximo. Um homem inteligentíssimo. Acredito que esse talvez seja a principal imagem que eu guardo do Jorge. Nasceu em Parnaíba em 26 de abril de 1951 e aos 23 anos já estava advogado em Recife, numa época de grandes experiências e muito significado para a própria vida de formação do poeta. O Recife levou às manifestações políticas, ele vivenciava claramente o DCE na Faculdade de Direito de Pernambuco, que é um dos grandes palcos do aprendizado político. Era um amigo de Marcos Freire. Esse era um personagem dentro da política de Pernambuco extremamente importante, do Brasil também, que veio a falecer num acidente de avião ainda muito jovem. E essa amizade levou a ele às suas manifestações políticas na formação da sua vida como estudante de direito em Recife. Eu acredito que a Parnaíba e também a vivência no meio cultural pernambucano fez nascer o poeta. A Parnaíba, por ser um lugar mágico, acho a Parnaíba uma fonte de inspiração, tal qual se mostram tão diferentes cenários, né? Os parnaibanos vivenciam um rio com muita facilidade, o mar, a lua, o sol, um lago, as dunas, a fauna extraordinária, o contemplar a fauna que desemboca na praia de Parnaíba, né, vinda do próprio mar. Então, você tem aí vários cenários que compõem toda essa coisa que é a fonte de inspiração para uma série de literatos que nascem nessa cidade. Prova disso que nós podemos listar uma enorme quantidade de literatos, sejam poetas ou outros literatos, que são parnaibanos e contemplam esse momento da literatura brasileira. A Parnaíba, então, é a fonte inspiradora do nosso poeta. Talvez por ter cunhado até uma palavra chamada parnaibanzo, que ele repetiu várias vezes para todos nós, e num poema que, na primeira estrofe, dizia mais ou menos assim: quero voltar para Parná, ficar pertinho dos meus, minha casa, meus museus. Seus quintais, quantas fruteiras, passarinhos nas mangueiras, sou criança outra vez, nem que seja por um mês. Porque naquele Recife da sua formação poética, a Parnaíba estava tão presente, e ele vinha para passar os meses de férias, e esse tempo curto explodia a saudade de Parnaíba, o parnaibanzo presente na poesia do poeta. Esse poema, muito conhecido de todos, traduz um pouco do sentimento que ele tinha pela terra, e é realmente impactante na formação do nosso homenageado. Jorge não é uma pessoa comum. Ele era, no sentido literal, um sujeito que margeava os sonhos e o enigmático. Ele em si só inspirava em todos a necessidade de uma tradução. É como se fosse um poeta dentro do carne e do seu próprio osso. Ele tinha uma série, ele era presente por onde passava. Ele não era como qualquer outro que chegasse à nossa mesa de bar. Ele era um sujeito diferente, e que todos que conheciam marcavam claramente seu jeito de falar, sua instigante, sua teimosia, a reafirmação daquilo que ele conhecia profundamente, e ele era insistente, mágico, objetivo e muito interessante por tudo isso. Então, residia na personalidade dele uma poesia que andava pelas ruas de Parnaíba. Foi advogado, mestre em direito, genealogista. Ele conhecia todas as famílias do Piauí. Era capaz de destrinchar quem era filho de quem, de uma forma muito interessante, porque
ele nos surpreendia com o enriquecimento que ele tinha dentro dele sobre isso. Da família parnaibana, a sua família materna era descendente de um dos homens mais impactantes na construção do comércio e da cidade de Parnaíba, que era o Antônio Tomás, que era da famosa Casa Leão, então, que dominou o comércio por anos e participou da formação social de todos os parnaibanos. E pela sua família paterna, a origem é uma família Carvalho, não o Carvalho do doutor Elmar, não o Carvalho do José Luiz de Carvalho, mas provavelmente um Carvalho bem mais novo. Nós sabemos que os Carvalhos piauienses, eles são dos primeiros troncos das famílias do Piauí. Proximamente a Jaicós e Oeira, nós temos um Carvalho, e os Carvalho que migram por Barras, Campo Maior, até chegar em Parnaíba. O Carvalho do nosso Jorge, ele é de Nazária, é um Carvalho menor, é um Carvalho mais recente, talvez ancorou por aqui por volta de 1840, e ele conhecia tudo sobre esse Carvalho. Ele decifrava todos os tios, avós, bisavós, trisavós, e sabia que ganchos e raízes isso. Isso só podia ser possível devido a uma memória que ele tinha, que a gente poderia considerar privilegiadíssima, porque ele realmente conseguiria armar essa árvore. Também foi um grande desportista. Jorge torcia pelo Flamengo, e onde o Flamengo estivesse, lá estava o nosso Jorge torcendo pelo Flamengo. E jogava também futebol, brigava no futebol. Sua adolescência nas praias de Parnaíba era a composição desse jogo estrutural do grande poeta que ele tornaria no futuro. Tornou-se o auditor fiscal do trabalho, era espírita, como foi dito aqui, mas eu queria realçar um outro lado do Jorge, que é o grande colecionador de arte, da arte parnaibana, daquela arte que, através dele, uma projeção de vários escultores, principalmente de madeira, de Parnaíba, conseguiram registrar, através dessa ponte, conseguiram registrar o seu papel dentro da arte, e isso se deve ao Jorge. A sua paixão pela arte de Parnaíba fez até com que o poeta perdesse o seu controle e enchesse a sua casa, que na verdade é um grande casarão, uma casa histórica da cidade, tão bonita que ainda tem seus vitrais austríacos dentro da sua casa. Ele transformou sua casa num grande museu sem possibilidade de visitas, porque o acervo que ele conseguiu reunir é de extremo valor e que é um presente para Parnaíba, e que a gente tem que saber o que fazer com isso. Acredito que, se o registro pudesse ser feito apenas fotográfico, já é mais do que significativo para o nosso povo, as gerações que vierem depois. Esse legado, muitas vezes, é esquecido dentro do Jorge. Mas o Jorge poeta é o grande momento que nós estamos aqui. Antecipou até o movimento feminicídio, com um poeta bem, uma poesia difícil de falar. Estupro. Ter dor. Ter amor. Temor. Tremor. Terror. Horror. Torpor. Termo. Morte. Marte. Marta. Morta. Da dor e do medo, ele evolui para a morte de uma mulher por estupro. É um poema maravilhoso, bem estruturado, que ainda não está publicado por aí, creio eu. E esse homem, então, com essa poesia, que, como foi dito aqui, inspirada até, talvez, em Mayakovsky, Danilo falou muito bem isso, Mayakovsky era presente em todo mundo que vivenciava Livro 7, uma livraria de poetas e que tinha uma ala enorme de poesia underground, fonte de inspiração, seja um americano como Boscovitz, escritor, como alguns outros poetas brasileiros, Ana Cristina, Cacaso, Chacal, Torquato Neto, Mário Faustino, com um pouco da piauiensidade presente. Esses
grandes poetas que do mundo underground passaram para ser parte da literatura oficial é a base do escritor Jorge Carvalho. Viver a sua adolescência em Recife, ele teve, com certeza, esse contato muito próximo. Nos últimos anos, estava entregue a uma dificuldade enorme de participar do mundo novo. Ele não aceitava o WhatsApp, ele não queria um celular, ele não se prendia a essa modernidade, talvez porque precisasse de alguém para teclar os seus primeiros contatos. Muitos de nós, nessas novas tecnologias, somos levados a precisar dos mais jovens, tal qual a capacidade que eles têm, pela memória jovem, ter habilidade maior no teclado. E o Jorge não se permitiu a isso, o que proporcionou no nosso poeta um distanciamento de todos. Nos últimos anos, eu já quase não o via. E exatamente pouco antes dele morrer, eu tive a oportunidade de visitá-lo. Encontrei o nosso poeta entristecido, preocupado com o mundo e angustiado com a restrição que era imposta, ou que ainda é imposta a todos nós, em que deveríamos estar em casa, assistindo uma TV que nem sempre veicula as notícias que nós desejamos, e, a partir daí, pode impactar na nossa vida. Então, acho que o nosso poeta vivenciou também esse momento. Viveu 70 anos. 70 anos que ele teria feito agora, dia 26 de abril, e que, de certo modo, foi bem vivido. Teve uma filha, teve bons amigos, e deixou todo esse legado, e por conta dele estamos aqui nesse momento. Faz jus muitíssimo essa homenagem. Nós vamos descobrir muita coisa do Jorge agora. Um sujeito que, de tão inteligente, era quase incompreendido. Quantos dos nossos amigos não entendiam o Jorge? Todos nós conhecemos vários que não entendiam o Jorge. Vários que não tinham paciência com ele, porque estava num outro patamar. Eu não tenho dúvida que o grande poeta vai renascer nesses próximos anos. Se é possível uma publicação contendo tudo que ele produziu, esse é um passo muito importante, incomensurável, que todos nós, amigos e admiradores, estarão dando para ele. Deus queira que esse momento possa chegar o mais breve possível. E onde estiver o nosso Jorge, que Deus o guarde da melhor forma, com todos os deuses que puderem amparar, os meus e os deles, e o de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Me sinto realmente muito grato por eu estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigado. Agradecemos a fala do professor Luiz Ayrton, uma fala emocionante, uma fala que, com certeza, resume bem o sentimento de homenagem ao poeta Jorge Carvalho. Nesse momento em que os nossos convidados encerraram as suas falas, nós abriremos espaço para que os demais convidados possam fazer um breve pronunciamento acerca do poeta e deixar registrado aqui a sua homenagem. Então, a partir desse momento, aqueles que quiserem fazer os seus breves pronunciamentos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, José Luiz. Conforme eu tinha combinado com o Cláudio, após a fala do Dr. Luiz Ayrton, eu iria entrar. Eu tive a oportunidade de viver com o Jorge. Jorge foi professor no antigo Pré-MEM. Vocês estão me ouvindo bem. Pré-MEM é Programa de Expansão e Melhoria do Ensino, que era uma espécie de escola técnica que funcionava, ainda funciona, mas de uma forma diferente, ali próximo à Universidade Federal, hoje Delta, do Parnaíba. Jorge Carvalho era professor. Trabalhava o dia todo lá no Ministério do Trabalho e à noite ele dava aula no Pré-MEM. Mas prestem bem atenção que eu quero trazer
do lado humano, do lado poético do Jorge, que era pura poesia, como você bem disse. Doutor Ayrton, o senhor disse tudo. O Jorge é isso aí que você falou. Sem querer repetir, Jorge é pura poesia. Era como se ele e a poesia fossem um só. Ele era tão sensível que ele ficava preocupado com os alunos que sairiam do colégio ali 10 horas, 10h30, até 11 horas, em dias de prova, ficava até 11 horas. Ele enchia o carro dele de pessoas, de alunos, ia deixar lá no bairro Piauí, voltava para pegar outros. Dava 2, 3 viagens à noite, levando os alunos. Então, o Jorge foi uma pessoa fantástica. Inclusive, quando aconteceu a morte dele, eu já sabia que ele estava morto, mas eu preferia que alguém me desse uma razão que não fosse o suicídio. Que ele tivesse morrido de qualquer coisa, menos suicídio. Eu não sabia da depressão que o Jorge estava vivendo. O senhor, como médico, o senhor sabe. Depressão é uma doença. Inclusive uma doença tratável. Pode ser tratada. Então, eu fico preocupado, nesse momento, em fazer esse registro. Mas vamos esquecer esse aspecto e vamos entrar no Jorge poeta. Todas as vezes que eu me encontrava com o Jorge, eu assisti uma aula. Nem sempre eu tinha tempo para assistir às aulas do Jorge, tanto de poesia, como principalmente de história das famílias, das tradições da Parnaíba. Jorge Carvalho conseguia, com aquela velocidade que ele falava, que muitas vezes não parava nem para respirar. Ele metralhava, falava muito rápido e naquela ansiedade de transmitir todo o seu sentimento. Uma verdadeira aula de história era conversar com o Jorge. Inclusive, eu, muitas vezes, que eu avistava o Jorge lá adiante, eu seguia até ele, para conversar com ele. Naqueles momentos que eu tinha tempo suficiente para dar atenção ao Jorge. Porque ele realmente começava a falar e queria mostrar tudo aquilo, tirar todas as suas dúvidas, esclarecer, principalmente quando falava da história das famílias. O Jorge, eu ouvia dizer, dos que entendiam de poesia mais do que eu, que o Jorge era considerado o melhor poeta concretista do Piauí, quiçá do Brasil. Jorge conseguia escrever as suas saudades, conseguia escrever as suas paixões, principalmente pela história da Parnaíba. Jorge amava a Parnaíba, mas também escrevia sobre os tipos sobre os loucos, sobre os mendigos, sobre as praças, sobre o mar. Então, Jorge, na sua poesia concreta, ele trazia a geografia física e humana da Parnaíba. Vou contar para vocês uma historinha do Jorge, quando eu era gerente do aeroporto. Passei 26 anos ali e o aeroporto de Parnaíba sempre teve altos e baixos. Mas, numa época, aconteciam muitos voos de aviões pequenos no aeroporto. E o Jorge, como disse o doutor Luiz Ayrton, gostava muito de acompanhar os jogos do Flamengo pelo Brasil. Gostava também de fazer turismo, mas o turismo do Jorge era diferente. O turismo dele era cultural.
Ele gostava muito de participar de encontros, palestras, congressos. E muitas vezes o Jorge me ligava: Zé Luiz, rapaz, tem algum avião saindo agora para Teresina? Ora, o aeroporto de Parnaíba sempre tem um movimento pequeno de aviões, mas coincidia que o Jorge dava sorte. Sempre tinha um avião e sempre acontecia, geralmente, né, as caronas do Jorge para Teresina, de onde ele partia nos aviões de carreira. Então, muitas vezes, eu recebi a ligação do Jorge e muitas vezes eu tive o prazer de dar carona para o Jorge. Então, o Jorge não era só um amigo, era como fosse um irmão. Mas, ultimamente, com este distanciamento social, até quarentena para alguns que chegaram a adoecer, enfim, essas medidas anti-Covid, todos nós nos afastamos. Graças a Deus, nós da Academia Parnaibana, que dominamos, mesmo com dificuldade, os celulares, os computadores e essas mídias que nos permite uma reunião, mesmo à distância, para nós, houve até uma aproximação maior. Nós nos encontramos, vamos de reunião em reunião, às vezes até uma vez ou duas por ano. Depois da pandemia, nós passamos a valorizar o nosso grupo de WhatsApp, passamos a valorizar mais o nosso blog da academia. Enfim, essas reuniões, as chamadas lives, e também as reuniões de teleconferências, nos permitem uma aproximação. Doutor Luiz Ayrton trouxe um aspecto. O Jorge, assim como nós, acima dos 60 anos, muitos de nós temos dificuldade em teclar os modernos smartphones. Eu conheço um escritor que hoje está com 10 livros publicados, que quando surgiu o computador, ele não queria largar a máquina dele de datilografar. Mas eu era muito amigo dele, e sou ainda, insisti muito que ele aderisse ao computador, e ele aderiu. Hoje é um dos maiores contistas, romancistas da Parnaíba. Quando ele partiu para o computador, ele fez logo 8 livros de uma vez. Então, meus amigos, infelizmente, talvez tenhamos perdido o Jorge, porque o Jorge talvez não tenha se adaptado, não tenha aceitado a modernidade. Então, sem querer me estender muito, mas já pedindo desculpa por ter falado bastante, quero deixar aqui consignada a minha palavra de apoio e reconhecimento do Jorge. Embora tenha produzido pouco, ou mesmo, pode ter produzido muito, mas tenha publicado pouco, o Jorge se firmou como o maior poeta concretista do Piauí. Fui. Agradecido ao escritor e acadêmico José Luiz de Carvalho pela intervenção. E podemos passar a palavra agora para a próxima pessoa que tem interesse em fazer o seu comentário sobre o poeta Jorge Carvalho. Fique à vontade. Me dá um... Bom, inicialmente, tudo já foi dito, tudo do Jorge, mas eu quero apenas complementar. O Jorge amava Parnaíba. Mesmo lá em Recife, um movimento grande, onde tinha, talvez eu acho que ainda tem o Bar Itanho, Mustang Bar, que a gente se deliciava com uma caipirinha feita por eles, e as meninas, as índias que vinham nos servir, vinham em traje de índio mesmo. Tinha uma escada assim, daquelas redondas, elas subiam
para pegar a caipirinha lá em cima, e a gente ficava aqui olhando e tal. Mesmo com tanta coisa bonita para se ver, o Jorge não esquecia Parnaíba. Tanto é que aqui no Parnaibanzo, que eu tenho aqui, que me foi aqui autografado pelo meu ilustre amigo e poeta Elmar Carvalho, quando ele escreve o Parnaibanzo, ele demonstra aquela saudade que ele tinha por Parnaíba. Até porque o banzo era aquela melancolia que os escravos sentiam com saudade da terra, né? E aqui ele diz que queria voltar para Xangri-Lá. Ora, Xangri-Lá, aquela cidade imaginária do autor James Hilton, se não me falha a memória, era um lugar extraordinário, que não existia pressão, tudo era maravilhoso. E ele compara Parnaíba, né, com esta Xangri-Lá. Agora eu quero dizer que o poeta Wilton Porto deu a ideia de reunirmos as obras, os poemas do Jorge, para um futuro lançamento. Eu entrei em contato com o Chiquinho, que é meu amigo. Chiquinho ensaiou ser cronista, eu andei publicando umas crônicas dele no meu blog, depois ele parou, não quis mais. Então, o Chiquinho se comprometeu a nos ajudar. As enciclopédias, todas as coletâneas que o Jorge publicou, eu tenho. Então, o Wilton se prontificou a fazer o apanhado dos poemas do Jorge. Mas ele tem poemas inéditos ainda, como aquele que o doutor Luiz Ayrton recitou. Então, nós vamos nos reunir ainda, eu vou entrar em contato com o Wilton, vou colocar aqui os meus livros à disposição, ou eu mesmo posso fazer, minha cadeira aqui está descendo, ou eu mesmo posso fazer esse apanhado para nós publicarmos o livro do Jorge, quem sabe ainda esse ano. Estou me colocando à disposição, estou pronto para ajudar. Diariamente eu converso com o Chiquinho e eu tenho certeza que nós vamos fazer isso com absoluta segurança. Então, só para finalizar minha fala, o Jorge foi uma perda muito grande para a literatura parnaibana. Tanto assim que ele não era acadêmico, não fazia parte dos quadros da Academia Parnaibana de Letras, mas a academia colocou no dia da morte dele, tanto no site da nossa academia quanto no meu blog, foi colocada uma nota de pesar, né, relatando a falta ocorrido pela morte do Jorge. Era uma pessoa que merecia muito a nossa atenção, o nosso respeito. E realmente, como aquele comportamento dele, muitas pessoas não entendiam. Mas, no fundo, era uma pessoa de um bom coração. Eu tive a oportunidade de ver isso. A casa da minha sogra, muro com muro, com a casa dos pais deles, ali na Avenida Presidente Vargas. Então, a gente teve uma aproximação até certo ponto grande. E a vida nos traz dessas surpresas, nós temos agora mesmo que orar por ele. Com certeza ele está no reino de Deus. Era isso que eu queria dizer. Professor Galas, é importante que se tente encontrar os inéditos, né? Inclusive esse aí que o doutor Ayrton... Sim, positivo. Com relação a essas índias, professor Galas, isso era um verdadeiro programa de índio, né? De índio. Eu acho que ainda tem esse bar. Ele fica no início da ponte Duarte Coelho, que liga Recife a Olinda. No e final tinha também o Bar Savoy, que o grande poeta Carlos Pena Filho se referia ao Bar Savoy, né? Esse eu não conheci, não. Eu conheci o Aritânia e o Mustang. E por último, era a mesma coisa. Que você fez referência, Shangri-La, foi um filme que passou no Cine Gazeta, lá no prédio, né, do Hotel Grande, lá na Praça da Graça. Esse filme
passou na década de 70, que eu acho que Gazeta. O Horizonte Perdido, o nome dele, mas o Shangri-La... Exatamente, O Horizonte Perdido, exatamente. Foi da obra literária de James Hilton, que escreveu um livro, um romance com o título de Shangri-La, né? E depois foi adaptado para o cinema com o título de Lost Horizon, ou seja, Horizonte Perdido. Muito bem, pronto. Agora, a oportunidade para outro. Agradecemos a fala e a intervenção do professor Antônio Galas e do poeta Marco Carvalho. Nós estamos com pouquíssimo tempo, estamos com quase 2 minutos, então eu creio que é pouco tempo para abrirmos a sessão para mais uma fala. E então, se alguém mais tiver interesse em falar, a gente pode abrir um novo link, certo? Para que os demais que tiverem interesse em fazer a sua homenagem ao poeta Jorge Carvalho possam também se pronunciar. Mais alguém tem interesse em falar? Repetindo, mais algum dos presentes tem interesse em fazer alguma nota e alguma homenagem através de alguma fala ao poeta Jorge Carvalho? Como ninguém se manifestou, eu creio que damos por encerrado o nosso encontro. De Djalma Piagui, a Academia Parnaibana de Letras e a Academia Piauiense de Letras agradecem a presença dos senhores. Danilo de Melo Souza, poeta Elmar Carvalho e professor Luiz Ayrton, muitíssimo obrigado em nome do Piauí e em nome das academias. As falas de vocês foram significativas e creio que, com certeza, de onde o poeta Jorge Carvalho estiver, ele está muito feliz, porque nós, acima de tudo, celebramos aqui a vida e a poética de Jorge Carvalho. Agradecido pela presença de todos, tenham uma ótima noite e até o próximo encontro, se Deus quiser. Até a próxima, querido. Bom fim de semana para todos. A todos vocês, um ótimo fim de semana.